Seja muito bem-vindo à Elo Science. Meu nome é Murilo Barbosa e hoje no Data Live, como você pode ver, a gente vai trabalhar sobre Roadmap, como começar em Data Science. Se você quer começar esse início de ano, esse ano, aprendendo uma coisa nova, uma profissão nova, algo novo, eu recomendo você fortemente assistir até o final, porque se você não quiser entrar em Data Science, você pode usar os exemplos aqui para formular o seu estudo para você fazer qualquer coisa. Mas esse estudo é, primeiramente, focado em quem quer aprender Data Science de forma simples e prática. Então, vamos lá. O que é um roadmap? Então, vamos escrever aqui. O que é um roadmap? O que é um roadmap? Roadmap nada mais é do que um roteiro de aprendizagem. Mas por que a gente precisa de um roteiro? Porque é muito mais simples você alcançar algum objetivo, alcançar alguma coisa tendo esse roteiro. Então, o roteiro, na verdade, ele é uma extensão do seu aprendizado, mas de forma mais estruturada. Então, mas de forma estruturada. Então é assim que funciona um roadmap. Você vai ter, de forma bem estruturada, como aprender alguma coisa. Então ele serve para basicamente tudo que você quiser aprender, é possível dentro do roadmap. E aqui ele faz algumas coisas bem legais, algumas coisas bem especiais. O que? Ele vai traçar seu mapa de habilidades a serem adquiridas. Então, é exatamente isso que ele vai fazer, adquiridas. Ele vai traçar esse mapa de habilidades que você precisa adquirir. Ele vai também mostrar quais habilidades eu devo melhorar. Ou seja, a gente vai ter noção das habilidades que nós temos e quais habilidades que a gente deve melhorar. E também qual o melhor caminho para alcançar meus objetivos. Então é basicamente isso que a roadmap serve. Então ele serve para tudo isso. Se você quer aprender de forma clara, aprender de forma objetiva, você precisa ter um roadmap para qualquer coisa. Então, seja o que for, a gente precisa desse roadmap. E agora eu vou te apresentar como que vai funcionar o roadmap de Data Science para 2021. Primeiramente, eu vou classificar aqui como se fosse uma pirâmide. Aqui não sei se é possível desenhar, usar pincel, mas aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar por ordem de importância, na verdade, de importância, quais coisas a gente precisa aprender primeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui dentro, pegar aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente precisa aprender programação. Então, essa vai ser a nossa base. Então, a gente precisa aprender programação para ter uma base sólida em Data Science. E eu não estou falando aqui de linguagem, não importa a linguagem. Na verdade, é legal você aprender duas linguagens aqui, mas a gente vai mais para frente estudar como ele funciona. Mas a gente precisa ter noção o quê? Então, primeiro local é a programação. Então, segundo, você precisa fazer o quê? Data extraction, ou seja, vou colocar em português mesmo, extração de dados. Então, porque aí você já vai ter uma base de programação e você vai conseguir fazer extração de dados. Porque uma parte primordial é você ter noção de como esses dados são adquiridos, aonde eles vêm, de onde eles vêm. Então, você saber essa extração de dados é muito essencial. Então, a gente tem outro termo aqui também, que é o wrangling, que é outro termo também para Data Science. A gente vai utilizar bastante o wrangling, que é o quê? A gente fazer o pré-processamento desses dados e tudo mais. Pronto, finalizando essa parte, eu posso fazer o quê? Deixa eu dar mais uns espaços aqui para ficar melhor. Pronto, eu posso aqui fazer o quê? Ó? Aqui no terceiro, eu vou aprender EDA, ou seja, na verdade, análise exploratória de dados.
Então, eu vou aprender exatamente isso, analisar de forma exploratória os meus dados e storytelling. O que é o storytelling? Storytelling é eu saber contar uma história com esses dados. Então, quando a gente vai começar a estudar análise exploratória, a gente vai ver muita visualização, a gente vai ver os dados de forma bem diferentes. E é importante ter uma cronologia como se fosse um livro. Começo, meio e fim. A gente precisa disso. É um filme, um livro, não importa qual a base que você tem, mas você precisa ter noção disso, porque a partir daí você vai ter um conhecimento bem claro de toda a funcionalidade disso. Tá, feito isso, análise exploratória, a gente vai para a quarta etapa. Que a quarta etapa é o quê? Nós vamos trabalhar na quarta etapa sobre como aprender machine learning. Então, machine learning. Então, a quarta etapa, eu recomendo já você aprender machine learning. E aqui vai algumas coisas, como algoritmos e algumas coisas mais base de machine learning. Depois disso, a gente vai entrar a fundo em quê? Estatística. Estatística, o acento é aqui. Estatística, pronto. Aí depois disso, você vai ter que. É bom você ter uma noção, uma ideia de estatística. Por quê? Estatística é uma das bases fundamentais de uma experimentação. Então a gente vai aprender aqui estatística e experimentação. Se você não acompanhou, eu criei uma introdução, fiz um data hands utilizando teste AB. Então, se você vê ali nesse teste AB, está no canal também, você vai perceber o quê? Que nós trazemos esse conteúdo de forma bem simples e objetiva, mas lá a gente usa bastante estatística. Na verdade, a gente só usa estatística para saber se um site A ou o site B vai vender mais. Então a gente começa a utilizar isso e é muito importante você ter uma base com relação a tudo isso. Pronto, depois disso, você aprender isso, aí você pode ir mais a fundo aprender com um 6, mas esse 6 já é um pouco mais opcional, que é o Deep Learning. Que a Machine Learning é a base e o Deep Learning é algo mais profundo. Como no próprio nome já diz, ele é Deep Learning, um aprendizado mais profundo. Então aqui é muito interessante isso. Então pronto, a gente tem toda essa base e a gente vai começar agora a explorar cada uma delas. Então vamos aqui, vamos dar alguns espaços aqui dentro. A gente vai abordar agora como aprender programação. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é ter aqui desejar. Aqui eu já posso colocar, então, desejar aprender programação. Então, não adianta nada eu começar a aprender algo se eu não tiver vontade. Então, se eu não tenho vontade de aprender algo, é muito difícil eu aprender, mas mais difícil ainda eu reter esse conhecimento. Então, adianta nada eu ter todo o conhecimento, ter toda a base, e se eu não conseguir gostar daquilo. Então, a gente precisa disso, de aprender, ter essa vontade. E aqui dentro, a gente pode também estudar algumas outras coisas mais especificamente voltados para Data Science. E que são elas as estruturas de dados. Então aqui dentro de estrutura de dados, eu vou dar aqui, ó, colocar aqui dentro o quê? O que você vai precisar aprender? Os tipos de dados, ou seja, quais são os tipos de dados? Inteiro, float. Então aqui dentro a gente tem aqui a string, é um tipo de dado, inteiros, floats, booleanos, entre datas. Então aqui a gente tem uma infinidade, tem vários tipos de dados diferentes e a gente precisa aprender esses tipos de dados dentro de estrutura de dados. Tá, depois disso, também aqui dentro, a gente precisa o quê? Aprender lista. E aqui dentro a gente vai aprender o quê? Como trabalhar com essas listas. Então, como trabalhar, como manipular, que é quase a mesma coisa de trabalhar. Então aqui você vai responder essas coisas, vai entender como funciona uma lista, como adicionar. Então é uma base importante aqui dentro da estrutura de dados. Tá, o próximo passo que você tem que fazer aqui, ó, dentro de estrutura de dados, é fazer o quê? Aprender também. Outra coisa muito importante são os dicionários. Então, dicionários. Os dicionários eles realmente são importantes. Então a gente vai aprender
como usar, manipular, extrair. Então aqui você vai aprender como trabalhar com esses dados. Então aqui você vai ver muitas coisas aqui dentro. Então em cada uma delas, por exemplo aqui, você vai aprender a base desses dados. Aqui, já em listas, você vai aprender não só os dados, que também lista também é um tipo de dado, mas você vai aprender a trabalhar com elas, você vai aprender coisas mais específicas. Então você vai aprender cada vez mais coisas. Tá, um detalhe muito importante aqui que é depois de desejar, depois de desejar, a gente tem que fazer o quê? Tem que escolher a linguagem que vamos aprender. Então a gente tem que escolher essa linguagem que a gente tem que aprender. E aqui, ó, vai uma dica. Escolha Python. Tem também R, tem Scala, tem outras aqui, mas entre essas, vou colocar as opções, mas vou deixar destacado aqui Python. Por que Python? Python é uma linguagem muito simples, ela tem uma sintaxe muito simples. Então, aqui, Python, ele é muito simples. Então, se eu colocar aqui, ó, uma das características do Python é simplicidade. Tá, a gente tem outras características do Python também, que é o quê? Pouca sintaxe. Na verdade, sintaxe. Ou seja, ela é mais fácil de ler, ela é muito escalável, ela é escalável. Ela também é o quê? Ela também, aqui dentro, ela é o quê? É alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Alto nível é simplesmente uma linguagem que mais se assemelha à linguagem humana. Então aqui você vai ver que é muito comum Python a gente utilizar os termos mais comuns, as coisas mais padrões dentro de Python. Então a gente vai ver palavras e tudo mais que é do cotidiano, Então, mas aqui ó, a diferença é que é tudo, mas essa linguagem é em inglês. Então aqui é importante você ter uma pequena base de inglês, você não precisa saber, você não precisa ser fluente, mas é importante você saber porque tudo que envolve essa linguagem de programação, ela é em inglês, então você vai ter muitas coisas que você precisa saber. Então se você souber o inglês, é muito melhor. Se você não souber, você vai ter que se adaptar com as coisas que tem ali, porque realmente é o que tem. Tá, feito isso, a gente escolheu, então a gente está voltando aqui para a estrutura de dados. Depois, dentro dessa estrutura, eu posso colocar outro tipo de estrutura também, que são os conjuntos, ou sets. Então, conjuntos ou nossos sets. Então, aqui a gente vai aprender sempre os mesmos padrões, como usar, manipular. Então, é basicamente o mesmo padrão que você vai aprender, você vai ter que aprender em cada um. E o importante para você fazer aqui, ó, em cada uma delas é o quê? Praticar. Então, outro detalhe importante. Aqui, vou colocar aqui em cima. Vou colocar até em negrito que tudo o que você aprender, você deve praticar. Então pronto, essa é a regra base do que a gente precisa fazer. Então tudo que a gente aprender, a gente precisa praticar, porque só assim a gente vai conseguir ter uma performance boa e realmente fixar o aprendizado. Então a gente só vai aprender mesmo quando a gente pratica. Então isso aqui é um ciclo. O ciclo significa o quê? A gente tem um ciclo. O nosso ciclo de aprendizado é o seguinte, é bem simples, é aprender e praticar. Você fez isso uma vez? Repete. Você repete quantas vezes for necessário. Então, a gente repete 10, repete 100 vezes, repete 1000 vezes se for necessário. Então, esse vai ser o seu ciclo. Aprende, pratica. Aprende, pratica. Porque só assim você realmente vai ter a oportunidade, o conhecimento de você poder conhecer a fundo e não ter muitos problemas, porque o legal aqui é isso, você não ter dificuldade, você vai passar ali, você vai fazer todo esse processo e não vai ter dificuldade nenhuma, porque essa
é o processo mais comum de aprendizado. Então, feito isso, você aprendeu, está praticando, está colocando cada um em prática. O próximo passo aqui é você fazer o quê? É você aprender, por exemplo, tuplas, que é outro modelo de dados. E você vai aprender basicamente fazendo todas as mesmas coisas. Usando, usar, manipular. Então, assim você vai para basicamente os conjuntos de dados. Então, você vai ter o quê? Tem que ter noção da base. Então, você tem que ter noção dessa base em cada uma dessas estruturas de dados. Então, você vai ter que fazer o quê? Nessa estrutura aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso simplesmente é, é, vamos lá, fugir da mente, usar, a gente tem que aprender a usar, a gente tem que aprender a manipular. Então, você vai usar isso para basicamente todos os tipos de, de dados. Pronto, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu a estrutura de dados, a gente vai para o próximo nível agora. Então, o meu próximo nível é o quê? Deixa eu já dar um espaço aqui. O meu próximo nível é o quê? É simplesmente funções. Eu vou ter que aprender funções. O que é função? Então aqui vamos aprender o que é, o que é, como usar. Então você vai aprender basicamente funções, como usar, onde usar. Então você vai aprender a função, vai ter que fazer todos os processos. E lembra, o nosso processo é o seguinte, o nosso ciclo é aquele mesmo. Aprendizado, aprender, praticar. Aprender e praticar. Faz isso todo dia, toda hora que você puder. Você faz isso, que eu tenho certeza que você fazendo isso, não tem como você não aprender alguma coisa. Tá, depois a gente pode também aprender algumas outras coisas, como bibliotecas, que é muito importante. Bibliotecas. A gente vai aprender aqui como trabalhar, fazer todos os processos. Tá, bibliotecas, a gente pode também aprender um pouco de lógica, de programação. É como utilizar os códigos da melhor forma, qual é a forma mais lógica, melhor. A gente vai precisar também mas a base é basicamente isso. Então a gente vai precisar fazer isso para ter esse nosso conhecimento. Então, e aqui também vão outras coisas. Condicionais, condicionais, que são que é o if, else e elif. Então você vai aprender basicamente esses condicionais que é muito importantes, são importantes. Você vai aprender também os loops. Então a gente vai colocar aqui loops. E aqui você vai entrar o for e while. São loops que você precisa aprender aqui dentro. E o nosso objetivo nesse Data Live não é a gente ir a fundo cada coisinha que você precisa fazer, mas sim te dar uma estrutura bem organizada de como você pode fazer todo esse processo. Então tá, a gente vai aprender loop, essas coisas assim. Então eu acredito que essa é a base de programação que você precisa saber. Mas para você ir a fundo mesmo, para você ter um conhecimento mais específico, você não pode parar aí. E agora vai entrar um subtópico, na verdade, aqui dentro. Você vai ter que aprender o quê? SQL. Se você aprender SQL, você está na frente de pelo menos 50% das pessoas que estão iniciando. Eu diria que é muito mais. Então, tipo, à frente de pelo menos 80% de quem está começando. Porque as pessoas esquecem muito, focam muito em Python, focam muito em outras partes e acabam esquecendo SQL, porque é uma das bases. Então, você vai ter que aprender SQL. Como que eu aprendo SQL? O que eu preciso aprender em SQL? Você pode aprender em SQL o quê? Consultar. Deixa eu consultar banco de dados é uma coisa essencial que você precisa fazer. Então, aqui você vai aprender também junções, é, criação de bancos de dados. Pode ser banco de dados simples mesmo, mas é importante você ter um conhecimento, porque caso algum dia você precise, você não vai perder muito tempo perdendo tempo, na verdade, aprendendo algo, sendo que você já tem uma base, você já tem um conhecimento disso.
Então, e também aqui, ó, é consultar. É basicamente isso que você precisa aprender nesse começo. Então, você aprendendo isso, mas mais pra frente, quando você for ganhando experiência, aprendendo coisas, vai a fundo e aprenda muita coisa. E vai pesquisando, vai a fundo mesmo para que você possa realmente aprender de forma bem clara e objetiva. E outra coisa que você precisa também é o Git. Então, você vai ter que aprender o Git para você trabalhar terminal de controle. Então, aqui, na verdade, é Git, é, terminal de controle. Então, você vai usar também o GitHub. Então, essas são algumas das ferramentas que você precisa ter conhecimento. Então, dessas aqui, se eu pudesse escolher uma delas para ir a fundo, com certeza é a linguagem de programação e seria o Python. Então, você pega, por exemplo, o Python e vai a fundo nela, utilizando todo esse passo a passo aqui, focando bastante em estrutura de dados, em funções, bibliotecas, lógica de programação, os condicionais, os loops. Então, você tendo isso, você indo a fundo nisso, você vai ter uma base realmente muito grande para que você possa aprender qualquer outra coisa. E depois, isso daqui, ó, é como um plus. Então, você tendo essa base, você já consegue, por exemplo, trabalhar com muita coisa dentro do Data Science, muita coisa mesmo. Agora, você tendo isso, você realmente é um profissional muito mais diferenciado no mercado. Feito isso, o que eu preciso fazer? É preciso ter depois disso, pronto, a gente já terminou aqui, na verdade, esse primeiro ciclo que é o quê? Programação. Então, você já sabe como estudar programação. Então, vamos voltar aqui algumas linhas. E pronto, agora eu vou aqui, ó, trabalhar com os meus extração de dados. É aqui uma das partes mais legais que você vai ter um dos primeiros contatos com dados em si. Então, aqui vai fazer o quê? Vamos aqui. Aqui você vai começar a aprender sobre estrutura de dados. Mas antes, eu lembrei de um detalhe aqui muito importante. Outro detalhe aqui, muito importante, é fazer projetos práticos. É muito importante isso, porque que você precisa ter essa ideia de projetos práticos. Então, aqui vão algumas dicas para você treinar só Python. Então, você vai poder fazer o quê? Na verdade, aqui não vou te dar dica de projeto, mas aqui você pode fazer projetos. Então, na internet tem uma infinidade de projetos, então é sempre fazer. Então, você faz um, faz dois, faz 100, faz 1000 projetos, porque é assim, em projetos diferentes, onde você realmente vai se desafiar. E não aquele projeto que eu vou pegar o código de alguém e só mudar algumas coisas e fazer. Não, você vai começar assim, dessa forma, porque é a forma mais simples de aprender. Você vai ver o código de alguém, vai replicar e mudando algumas coisas, mas depois você vai pegar desafios e simplesmente resolver esses desafios. Então é assim que você vai aprender. Então, pronto. Feito isso, agora vamos voltar aqui para extração, coleta, organização, extração de dados, que é esse processo de wrangling aqui também e da extração. Pronto. E outra coisa muito importante que eu também estava esquecendo, você deve estipular um tempo. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, estipular. Eu vou voltar para a cor preta aqui. Então aqui você vai estipular um tempo para aprender isso. Então você deve estipular um tempo. Não sei qual é o seu tempo, mas eu recomendo no mínimo um, um mês. É o mínimo que você deve fazer praticando isso. Isso se você dedicar pelo menos 1 hora por dia, em um mês você vai estar no nível legal. Se você dedicar 2 em um mês, é legal. Agora, se você puder dedicar 2 horas em 2 meses voltados para Python, você com certeza vai ir muito além. E você vai fazer isso todo dia. Então não adianta eu aprender algo hoje, daqui 2 dias fazer outra coisa. Então você tem que ter uma organização, você tem que fazer esse processo de forma bem clara e bem objetiva. Porque não adianta nada eu aprender algo hoje e daqui 2 dias fazer outra coisa e não aprender como funciona o processo. Tipo, e quando chegar lá eu não sei como fazer, eu fico perdido. Isso não adianta. Então foca no essencial, foca nisso, porque realmente é o que vai fazer diferença na sua vida. Tá, o próximo passo que você precisa fazer aqui dentro é o quê? Terminamos agora a parte de Python, a parte de programação, e agora a gente vai voltar aqui para trabalhar com isso. Então, o que
é isso. Tipo, o que é extração Wagner? Eu posso dizer aqui, ó, vamos dizer aqui que wrangling é, e essa parte aqui é uma parte significativa do trabalho de um cientista de dados. Então, essa é uma das partes mais importantes, bem significativas. Então, você vai aprender bastante coisa aqui. Você vai aprender como obter esses dados. Então, vamos lá. Então, extração. Vamos para a parte de extração. Aqui você deve saber o quê? Fazer umas perguntas base para você ter uma ideia de por onde começar. Então, a pergunta base é o quê? Quais dados eu preciso? Quais dados eu preciso? Tá, a próxima pergunta é o quê? Depois de quais dados onde estão esses dados? E a terceira pergunta básica que você precisa ter, como eu vou extrair esses dados? Pronto, você fazendo isso, você vai ter uma base muito grande de por onde começar. Então aqui, ó, quais dados você precisa? Se você precisa de dados do clima, você não vai, por exemplo, entrar em um site de esportes para recolher esses dados. Então você precisa saber exatamente quais são esses dados, porque aí, ó, você sabe quais são esses dados. Ah, meus dados são de temperaturas, é o do clima atual. Então a gente precisa saber disso. Feito, a gente respondeu essa pergunta. A gente vai para a próxima pergunta. Onde estão esses dados? E como eu disse, os dados do clima não vão estar ali na tabela do Campeonato Brasileiro, da UEFA Champions League. Então, eles vão estar em algum local. Então, eu preciso identificar aonde estão esses dados. E o próximo passo é como eu vou extrair. Ah, existe alguma ferramenta? Então, essa parte aqui, ó, onde estão? Então, ele pode estar em diversos locais. Então, ele pode estar aqui dentro de um banco de dados. Então, banco de dados, ele pode estar o quê? Numa API, uma API, API, do jeito que você quiser falar. Aqui, uma API é o quê? É uma interface que eu vou recolher esses dados. Então, em tradução, seria basicamente isso. De forma bem simples, seria isso. Ah, está numa API. Ah, ele está o quê? Ele está disponível. Então, está disponível para download. Ah, mas beleza, está disponível, mas em qual formato? Aqui você precisa perguntar outra coisa. Então, mas em qual formato? Então, exatamente, o que isso faz diferença no seu dia a dia. Pronto, você vai identificar essas coisas aqui dentro. Ele vai estar em API, banco de dados, repositórios disponíveis. Então, é basicamente isso aqui. Tá, esse é o primeiro passo, a primeira parte. Depois, feito isso, o que eu vou fazer depois? Então, feito isso, qual que é o meu próximo passo? Como que eu vou extrair? Então, eu vou extrair como? Utilizando algumas ferramentas, talvez alguma tecnologia como web scraping. Ah, eu posso também utilizar, comprar esses dados, comprar esse banco de dados. Então, geralmente tem esse serviço também. Então, aqui, esse é um exemplo de como eu vou extrair eles, utilizando web scraping. Então, eu vou trazer de outros bancos de dados. Aqui também eu posso extrair de banco de dados também. Então, é exatamente isso que você precisa ter noção. Você vai fazer isso e pronto, a gente fechou essas primeiras bases de como você vai fazer. E depois aqui, realmente, você vai ter que fazer o quê? Agora você vai ter que começar. Isso é a parte de extração de dados. Agora o wrangling é o quê? Eu poder organizar e limpar os meus dados. E como que eu faço isso? Então, eu vou ter noção de algumas coisas. Então, vou colocar aqui como limpar os dados. Então, beleza, a gente vai ter que responder essa pergunta. Vai ter que responder outra pergunta também. Como organizar? É exatamente outra pergunta que a gente precisa fazer. Então, beleza. Como limpar? A gente vai ter algumas ferramentas, a gente vai utilizar algumas ferramentas, algumas bibliotecas para isso. Então, para limpar, a gente vai utilizar, por exemplo, bibliotecas.
E aqui dentro de bibliotecas a gente pode, por exemplo, utilizar o Pandas. É um dos exemplos só. Então você pode utilizar Pandas para limpar esses dados. Para organizar também. Então para organizar eu vou pegar aqui. Eu posso simplesmente passar aqui dentro. E Pandas também é uma biblioteca boa para isso. Para organizar. Então isso, você tendo essa noção, você vai saber bastante coisa já, e você vai se sentir confortável, porque tudo isso ele utiliza a mesma base, que é o quê? O Python. Se você tiver Python, o Pandas vai ser muito simples você trabalhar, tudo mais. Por isso que eu recomendo o Python, que é uma das formas mais simples. Outra ferramenta que você vai poder utilizar, NumPy. NumPy é o quê? Para você trabalhar com dados lineares, com arrays, alguns outros tipos de dados diferentes que você já aprendeu aqui em cima. Então, se você aprendeu isso aqui utilizando as bibliotecas do Python, utilizando Python, você com certeza vai ter conhecido um pouco de Pandas, um pouco de NumPy. É exatamente isso que você está fazendo. Então, pronto, você fez esse processo. Vamos colocar aqui no mesmo padrão. E feito isso, vamos para a próxima etapa, que é o quê? Definir quanto tempo eu posso aprender isso. A definição vai de cada pessoa, mas se você quiser realmente aprender, você deve estipular um tempo. Então, tempo de aprendizado. Esse meu tempo de aprendizado vai variar, então eu posso colocar aqui 2 meses. 2 meses eu acho que é um tempo legal. 2 meses. 2 meses você começa a aprender bastante. Então aqui, ó, aqui você aprende em 2 meses, aqui também em 2 meses você consegue ter uma base muito sólida, você tem um conhecimento muito sólido nisso. Então aqui, ó, já foram 4 meses. Então se a gente está em fevereiro, começa em fevereiro, por exemplo. Então fevereiro, março, a gente já aprendeu Python. Mas isso não quer dizer que você precisa aprender só uma coisa nesse período, mas é melhor você aprender uma de cada vez, se não, aprender em horários separados para que você possa aprender. Então já temos fevereiro, março, abril, maio. Então até maio, por exemplo, já tem o que estudar bastante e a gente já tem uma base bem sólida. Mas é muito comum você acompanhar cursos locais que eles vão dar uma maneira mais objetiva. Então é realmente importante você ter um conhecimento, você ter um direcionamento, porque a partir daí você vai ter realmente como funciona todo o processo e também como utilizar da melhor forma possível toda essa etapa. Então pronto, a gente terminou essa etapa e agora vai algumas ideias de projeto. Aqui eu tenho algumas ideias. Pronto, vamos colocar aqui ideias de projetos. Então aqui algumas ideias de projetos que a gente vai ter. É o que? Coletar dados de uma API. Então, é um exemplo. Se tem dados públicos, você pode ir lá. Você pode também pegar dados do Twitter. Netflix também tem dados seus, que se você tem Netflix, eles têm dados seus abertos, então você pode acessar a sua conta e baixar esses dados. Outro local muito legal é LinkedIn. Então, são outras ideias de você coletar esses dados e fazer todo esse trabalho de limpar, organizar, e você vai começar a ter uma base bem legal disso. Tá, o próximo passo é o quê? Você precisa aprender storytelling, análise exploratória de dados, e outra coisa muito interessante aqui, que eu deixei de lado, negócios. Porque você vai ter que aprender essas 3 coisas. Essas 3 coisas são a base de todo, eu diria que a base de um projeto de Data Science. Por mais que você tenha outras etapas, sim, mas você vai ter uma base que é o quê? A primeira coisa é o quê? Business, vamos colocar negócios. Negócios. Essa é a primeira base que você vai ter. Depois, vai ter o quê? Análise exploratória de dados. É o seu segundo passo. O terceiro é o storytelling. Então, vamos aqui pegar o storytelling. E pronto. Então, essas são as 3 bases que você precisa ter para fazer. Tá, aqui você vai ter que ter noção de negócio. Por quê? Porque todo projeto você vai ter que responder o quê? Responder questões de negócios. Você vai ter que saber exatamente, porque, por exemplo, voltando àquele nosso exemplo da temperatura, se eu sei que o meu projeto ele precisa de dados de temperatura,
então eu já não perco tempo indo para outras fontes. Então, quando eu entendo o contexto do meu projeto, por exemplo, meu projeto é para saber o consumo de energia. Então, eu já sei responder aquelas perguntas que a gente fez anteriormente. Quais dados eu preciso, onde eles estão, como extrair esses dados, como limpar, como organizar. Essas perguntas vão ser todas respondidas quando eu tenho um entendimento completo de negócios. Então, é aqui que você vai realmente saber como utilizar da melhor forma possível. Tá, essa é a parte de negócios, você tem que ter isso bem a fundo. Então, você vai conseguir isso fazendo o quê? Dica para você estudar negócios. Quando você pegar ou quando você extrair dados da etapa anterior, você precisa fazer o quê? Depois que você extrai os dados da etapa anterior, você simplesmente vai o quê? Vai contextualizar. Ou seja, você vai contar uma história dos dados. Então, eu fui aqui e peguei dados da Netflix. Então, eu vou ter que criar uma introdução de negócio para os meus dados. Então, ó, meus dados tratam disso, disso, disso. O meu entendimento, a gente vai partir disso, disso, disso. Então, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Então, a gente vai apontar sobre o que são os nossos dados, por que a gente escolheu ele. Então, responder essas perguntas. Então, a gente precisa responder o quê? O que são os nossos dados? Tipo, o que são os nossos dados? Então, feito isso, a gente vai para a próxima pergunta, que é o quê? Como entender esses dados. Depois você vai partir o quê? Como resolver. Como resolver. Então, aqui na análise de negócios, você vai ter um exemplo bem claro. Então, você vai ter um caminho, porque não adianta nada eu pegar uns dados e a gente começar do nada, querer ter umas ideias malucas e querer fazer as coisas sozinhos, sem fazer essa parte de negócios. Então, a gente faz essa parte de negócios. Depois que eu fizer a parte de negócios, a gente vai ter um direcionamento. Então, voltando àquele nosso exemplo do consumo das temperaturas. Se meu contexto de negócio diz que no final eu vou precisar disso, então para que eu vou lá na tabela de campeonato brasileiro? Não tem sentido. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter uma noção muito clara e a gente evita o quê? Perda de tempo, que é o que a gente não quer. Pronto, a gente fez esse processo de entender negócios. Agora a gente vai fazer o quê? Análise exploratória de dados. Que é o quê? Visualizar. Visualizar. Vamos lá, visualizar. Tirar insights. Então, eu configurar aqui. Tirar insights. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer nesse processo. Então, a gente vai tirar insights, fazer uma análise exploratória, tirar dúvidas. Tirar dúvidas, testar hipóteses. Ou seja, eu vou ver se os meus dados dizem realmente o que eu vi nos negócios ou se tem mais alguma coisa que ele pode acrescentar. Então é sempre importante a gente fazer testar hipóteses. E depois disso, basicamente essa a base que você precisa fazer. Então você vai indicando cada coisa. Então aqui, ó, só um lembrete que esse roadmap aqui, o interior dele não é exatamente o que você vai ter que estudar e fazer. É uma sugestão e um direcionamento. Porque assim, ó, a partir do momento que você tem esse direcionamento, você pode simplesmente pesquisar e ir atrás de fontes para ir realmente estudando coisas e quando você vê necessidade de estudar mais, você vai mais a fundo. Então é basicamente essa a ideia. Então você fez aqui testar a hipótese, é o que? Também validar ideias, testar novas ideias. E pronto, basicamente, essa é uma base bem simples do que você precisa entender. Feito esse processo, o próximo passo é o quê? Storytelling. É aqui que você vai fazer o quê? Aqui você vai utilizar
as etapas anteriores, a etapa anterior, e construir o quê? Uma história. Então a gente precisa o quê? Contar uma história com nossos dados, com os nossos insights, com visualizar. Então a gente vai visualizar os dados. Então aqui, ó, é basicamente uma repetição da etapa anterior, com a diferença que nessa etapa aqui eu já tenho todas as ideias testadas, as hipóteses, já tirei as dúvidas, já tenho os insights, agora eu vou organizar isso, vou contar uma história com esses dados. Então, basicamente, o storytelling você vai ter que fazer isso, vai ter que aprender todo esse processo. Pronto. Depois disso, depois dessa etapa, você vai o quê? Você vai entender como funciona. Mas antes disso, a gente precisa fazer aquele detalhe que é o quê? Tempo estimado de aprendizado. Esse tempo estimado, eu diria que você vai conseguir também por volta de 1 mês e meio a até 2 meses você consegue ter bem sólido. Então aqui a ideia é o quê? Você, durante esse período, focar bastante nisso, nesse tempo estimado, e focar em responder as mais diversas perguntas. Então você vai ter que ir atrás de dados. Isso tudo é um tempo para você ficar já acima da média. Então, em 2 meses, aqui já temos ao todo 6 meses. Em 6 meses você já está muito acima da média. Mas você pode reduzir esse tempo conforme a sua necessidade, pode aumentar conforme a sua necessidade. Mas o importante é que você esteja pronto e preparado, porque vão ser poucos casos que você realmente, em menos de 6 meses, você vai conseguir aprender tudo isso e aplicar para uma vaga e realmente conseguir um emprego. Então aqui é a verdade. Então você não adianta eu colocar isso em 2, 3 semanas isso, por mais que você vai ter conteúdos em curso que faz isso porque eles têm que passar um conteúdo assim, porque 6 meses é um tempo muito grande, porque as coisas podem mudar muito dentro de tecnologia, mas você aprende o conteúdo, a base do conteúdo e as coisas mais avançadas dentro de um curso. Então, é essencial que você tenha sempre esse direcionamento. Tá, feito isso, você precisa fazer o quê? Agora, aprender sobre Machine Learning. Então, aqui é uma das partes bem legais de Machine Learning. Então, você vai ter o quê? Como aprender... Deixa eu pegar aqui o meu material. Então, aqui, ó. Machine Learning é uma das coisas mais fantásticas que as pessoas mais ouvem falar e mais querem aprender. Então, aqui vai dar um passo a passo mais simples. Então, você vai ter que aprender Machine Learning. Então, você vai ter que aqui ir a fundo, porque Machine Learning tem muitos algoritmos. Então, aqui, ó, você vai ter que aprender... o primordial é o quê? Como aplicar onde aplicar e por que aplicar. Você vai ter que ter essa ideia bastante, essas perguntas, porque a partir desse momento você vai ter uma ideia bem base com relação a isso. Depois disso, a gente vai dividir em mais, basicamente, duas subcategorias de Machine Learning. Então aqui, ó, você vai aprender essa base e agora você vai ter que aprender o quê? Os tipos de Machine Learning, que é o ML. Então aqui, ó, o primeiro tipo é o quê? Supervisionado. Então, nesse supervisionado, você tem que ter uma ideia bem clara do que é. Então, aqui vamos responder algumas dúvidas aqui dentro do supervisionado. Deixa eu só organizar isso aqui. Então, pronto, a gente precisa ter uma ideia bem clara. Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ir a fundo. Então, a gente precisa entender o quê? Dentro do supervisionado, a gente tem algumas coisas aqui dentro. Então, vai ser o quê? Basicamente, classificação. Eu vou ter que, dentro de classificação, aprender os algoritmos. Dentro de classificação, a gente vai aprender os algoritmos e também a gente vai aprender como avaliar. Mas isso daqui, ó, vou deixar para depois porque é tudo a mesma coisa. Então, classificação. Outra coisa, regressão.
E aqui vão outros tipos de regressão. Regressão linear, múltipla, e também a gente tem outro tipo de regressão, que é o polinomial. E esse é o tipo básico de regressão, mas a gente tem que aprender o quê? Esses modelos. Então aqui você vai aprender regressão, você vai aprender esses tipos e também algumas métricas de avaliação. Então isso aqui é dentro de supervisionado. Agora, não supervisionado. Não supervisionado. Não supervisionado, você vai ter que ter uma ideia também bem clara dessas coisas. Então, a gente vai ter o quê? Cluster, também é um tipo. Cluster. Mas basicamente, os modelos são esses. Regressão, classificação, agressão e cluster são esses exemplos. Então, aqui você vai aprender cluster, você vai aprender outras técnicas como PCA. Então aqui vão ter outras coisas que são mais avançadas, mas aqui o foco não é machine learning, porque se a gente for focar, a gente pode fazer um outro data live específico falando só de roadmap para machine learning, que também é outro fundo bem gigante, tá? Você vai ter que aprender como base aqui o supervisionado, então vou colocar aqui, e o não supervisionado. Então você tem que saber o quê? O que é, como utilizar, fazer essas perguntas que a gente tem, e depois aqui dentro aqui você vai ter que fazer o quê? Vai ter que aprender os algoritmos. Então aqui é para todo mundo. Então algoritmos. Você vai ter que aprender também algumas métricas de avaliação. E é basicamente isso que você precisa ter nesse começo. Então, você tendo isso, você vai ter uma base bem legal. E se você quiser realmente ir a fundo em Machine Learning, outra coisa também muito legal é o que? Deploy. Que é o que? Eu colocar o meu modelo em produção. Se você não sabe, modelo em produção é o que? A métrica de avaliações. Ok. Deploy é o que? Colocar meu modelo para funcionar. Ou seja, para ele colocar, para as pessoas utilizarem, seja ele, por exemplo, num aplicativo web, eu colocar ali, as pessoas colocarem as informações e saber algumas classificações, colocar numa API. Então a gente vai ter aqui numa linguagem mais a fundo. Tá, depois disso, é o que você precisa entender, é basicamente isso. E aqui vai também outras ferramentas, como Flask, você pode aprender, Docker também, é legal para isso, Docker, TensorFlow, TensorFlow Serving. Esses são alguns modelos de coisas que você pode aprender em deployar. Você pode aprender Azure. Então, você pode aprender bastante coisa. Tem também da AWS. Então, aqui, ó, a infinidade é grande. Então, você tem todas essas opções. Mas o foco aqui é esse, ó. Onde aplicar, como aplicar e por que aplicar. Então, vamos aprender o que é supervisionado, não supervisionado, aprender os algoritmos e as métricas de avaliação. É basicamente isso que você precisa para se tornar um cientista de dados. Pronto. Essa etapa concluída, a gente vai para a nossa penúltima etapa, que é uma das etapas mais legais dentro de matemáticas. Então, se você gosta de matemática, se você tem esse gosto, essa etapa é realmente para você, porque agora a gente vai aprender como utilizar essa parte de estatística, experimentação, a parte um pouco de engenharia de dados também, que você vai ter que aprender. E essa parte aqui, ó, então vamos lá, Machine Learning. Voltando aqui, tempo estimado. Para você aprender, eu diria que 2 meses você consegue aprender a base. 2 meses, a base. A base. Agora, para você ir mais a fundo com as métricas, aprender a fazer deploy e tudo mais, 3 a 4 meses.
para você realmente praticando ali, utilizando os dados, porque aqui, ó, você vai ter que aprender um monte de coisa que você não aprendeu anteriormente. Então, vai ser um desafio muito interessante isso aqui. Então vamos lá, vamos organizar isso aqui. Pronto, tempo estimado para ter uma base, 1 mês e meio, 2 meses. Então, 1 mês e meio acho que é válido. 1 mês e meio, 2 meses a base, 3 meses para você ter um conhecimento mais avançado. Tá, depois disso, geralmente eu vejo as pessoas recomendando estatística, matemática, essa parte aqui no começo, antes de Machine Learning. Mas eu costumo recomendar depois, por quê? Porque quando você vai envolver Machine Learning, muitas pessoas já têm esse certo receio de cálculos, e Machine Learning envolve bastante cálculo, Data Science envolve bastante estatística também. As pessoas têm um certo receio. Então, para a gente não assustar as pessoas nesse início, para as pessoas que estão começando, elas focarem ali no que realmente importa e fazer o que deve, a base, então a gente coloca a estatística mais para o final, mas também é uma parte muito importante. Então, eu coloco estatística aqui, na penúltima, depois até de Machine Learning. Por quê? Porque aí você vai ter já um conhecimento de Python, vai ter um conhecimento de SQL, vai ter um conhecimento de extração, manipulação de dados, vai ter um conhecimento de negócios, de análise exploratória, vai construir um storytelling. Aí depois você vem para Machine Learning, vai mais a fundo, e depois sim, depois que já tem essa base, é muito mais simples você aprender matemática, estatística, essas coisas, implementar no que você já sabe, do que aprender estatística para implementar em algo que você não sabe. Então é basicamente assim que eu entendo e eu acho a maneira mais simples. Então aqui, ó, você vai ter que aprender os métodos estatísticos. Então aqui, ó, você vai ter que aprender métodos estatísticos. Então você vai aprender o quê? Alguns tipos de estatística. Então, por exemplo, esta, estatística descritiva. Vai ter que aprender também um pouco de estatística aplicada. Então, vai ter que aprender também a inferenciais, estatística inferenciais, inferencial. Pronto, esse é uma base. Ah, você vai ter que também ter aquele conhecimento de ensino médio, que é o quê? Álgebra. Então, se você quer aprender estatística, experimentação para machine learning, para data science, vai ter que fazer álgebra. E aqui vai ter o quê? Álgebra linear, que é a mais comum, cálculo único, cálculo único. Ah, você tem também as álgebras multivariadas, então multivariadas. Então é basicamente isso que você precisa entender para fazer essas coisas. Então você vai ter, cada uma dentro delas vai ter alguns modelos específicos e descritiva, média, mediana. Então aqui, ó, vou colocar aqui para organizar de maneira mais simples. Então aqui eu posso colocar média, cálculo de média, mediana. Eu posso fazer o que também? Posso fazer modo. O que mais? A gente pode também aprender estatística. Estatística moderada. A gente tem também aparadas. São alguns modelos que a gente pode aprender em métodos estatísticos. Na verdade, isso aqui é dentro de estatística descritiva. Então, a gente tem os métodos. Ok, vamos lá. Aqui dentro a gente tem o quê? Essa média, mediana, todo esse passo a passo. Feito isso, a gente vai para a estatística aplicada. Também está dentro de... Na verdade, é um conjunto... Eu estava confundindo aqui, mas é um conjunto de estatística aplicada. Então, aqui temos ela, as inferências, as inferenciais.
diferenciais, a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter outras coisas. Então, vamos colocar aqui, testar hipótese, testar hipótese. Então, pronto, a gente já viu isso lá em análise exploratória, mas agora a gente vai utilizar os cálculos para realmente ver essas hipóteses. Lá que a gente está vendo situações. Se acontecer isso, qual que é a possibilidade disso? Então, a gente está vendo a base lá em análise exploratória. Agora, a gente vai mais a fundo em teste de hipótese, teste AB. Então, se você quiser aprender sobre teste AB, aqui no canal também eu já fiz um Data Hands utilizando teste AB. Então é bem legal você acompanhar métricas de negócios. Depois de métricas de negócios, como analisar os dados coletados, tipo o p-value, p-value. São as coisas que a gente precisa entender para ter uma base. Então, valores alfa também. Então, mas aqui, ó, já está num nível bem mais a fundo. Então, se você quiser ser bom, um cientista de dados fora da curva mesmo, esse é o caminho. Você tem que aprender essa estatística, porque parece chato. Tem coisas que realmente é muito chata, mas é que você aprendendo, isso vai facilitar muito o seu trabalho. Você não vai perder tempo fazendo outras coisas. Tanto que uma das profissões que mais aceita cientista de dados é a profissão de estatística. Então, se a pessoa tem uma base, é formada em estatística, ela é muito mais simples ela partir para esse nível, porque ela já tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem já. Tá. Aqui na álgebra linear a gente vai aprender as bases, cálculo único também, as multivariadas, álgebra multivariadas, assim, então essa vai ser a base. Mas é basicamente isso que você precisa entender sobre matemática e estatística. Então você vai ter que ter esse conhecimento base. Tá, um ponto importante que você também pode aprender, eu diria que até aqui em cima, que eu acabei me esquecendo, é a parte na extração, a gente colocar aqui também engenharia de dados. Então, essa engenharia vai fazer essa parte mais burocrática, mais difícil aqui dentro. Então, vou colocar aqui dentro engenharia, a gente não perder o foco. Então, engenharia. Essa engenharia vai fazer o quê? Então, a gente vai aprender aqui dentro de engenharia de dados, saber o que é ETL. Então, a gente vai o quê? Fazer o processo de ETL, que é o quê? Extract, transform and load. E significa o quê? Tradução literal é extrair, transformar e carregar dados. Exatamente isso. Então aqui a gente vai fazer esse processo, a gente vai criar o quê? Pipeline. Então a gente vai colocar aqui pipeline de dados. Vamos configurar aqui. Então pronto, pipeline de dados. Vamos lá, aqui. Então pipeline de dados. Então é exatamente isso que você vai fazer. Então você vai automatizar tarefas também é um processo importante. Automatizar tarefas do sistema. Então é uma das coisas que você tem que aprender na parte de engenharia de dados. Então você também vai ter que trabalhar com aquelas aprender também outra parte fundamental em engenharia de dados é o cloud. Então o cloud seria o quê? Trabalhar na nuvem. Então com AWS, talvez um Google Cloud Platform. Essa é algumas das ferramentas. Tem a Microsoft Azure, que a gente já comentou anteriormente. Aqui é uma das coisas que você precisa aprender para a parte de engenharia. Mas essa engenharia você precisa aprender o básico, que é o quê?
o ETL, e ter um conhecimento de cloud, porque pipeline você vai aprender muito na prática. Então, você vai ver que não existe um curso te ajudando a montar uma pipeline de dados. Vai ter mostrando a base, é o que você precisa fazer. Então, você tendo uma base é a coisa mais essencial. Então, pronto, isso é o que você precisa fazer. E matemática aplicada é isso. Então, a gente vai voltar lá para matemática. Matemática é isso. E agora a gente vai para a última parte, que depois de você fizer todo esse processo, e aqui também, ó, vamos ter tempo. Aqui eu diria que 2 a 3 meses para você ter um conhecimento legal aqui dentro. Então pronto, fechou essa parte, vamos para Deep Learning. Deep Learning é uma das partes mais novas que nós temos dentro do mercado. E mais novas e também mais potentes que a gente pode ter. Porque Deep Learning é como se fosse uma Machine Learning, mas só que ele tem um poder muito maior sobre algumas ferramentas. A gente pode fazer cálculos muito mais profundos e utilizando os dados muito maiores. Então, todos os processos a gente pode fazer de forma muito simples. Então, você pode aprender o quê? Em Deep Learning. Deep Learning, na verdade, é aqui dentro depois é o quê? É você fazer o quê? Aprender. Não, vamos primeiro para os requisitos. É importante. Requisitos. Vamos lá, requisitos. Requisito número 1 é você fazer o quê? Você a base, ter a base de ML. Se você não tiver uma base, não é só uma base, é uma base sólida. Porque aqui, se você não tiver ML, Machine Learning, você vai se perder durante o caminho. Então, você vai perder bastante coisa, bastante métricas que você precisa saber, bastante coisas aprofundadas. E você vai ter que também, aqui dentro, você vai aprender Computer Vision, que é visão computacional. Você vai aprender também o NLP, que é também um dos tipos de Machine Learning, mas também pode ser classificado como Deep Learning, que é o quê? É o processamento de linguagem natural. É o transformar, é o que o próprio Siri, a Alexa da Amazon, elas têm. É o quê? Você, por exemplo, aperta ali um botão, fala para ela, ela entende o que você falou e se ela entendeu o que você falou, ela vai executar. Então é basicamente isso, processamento de linguagem natural. Então essa é um roadmap que você, se você quiser ser um bom cientista de dados, quiser ter uma carreira bacana, quiser ter um conhecimento bem sólido, você precisa fazer. Agora, o diferentemente de tudo, esse roadmap ele vai servir para quê? Para ser como base. Então lembre sempre disso. Roadmap não é o segredo, não é eu vou fazer todo esse processo e tudo mais. Eu vou fazer isso que está escrito aqui e eu vou ter sucesso. Isso não é garantia de nada. A garantia é o quê? É o seu foco, a capacidade de você aprender coisas novas e praticar. Então seriam essas coisas. Porque aqui, ó, no Science, você pode ver que a gente sempre utiliza 3 conceitos base para que a gente possa fazer todo esse processo de aprender alguma coisa. Então, são 3 conceitos básicos, que é o quê? Vou lá embaixo colocar para a gente fixar isso aqui, ó. Os 3 conceitos bases são, é o quê? Aprender, praticar e dominar. Esse é os conceitos que a Elo Science traz. Então, se você aprender, você vai praticar. Esse processo aqui, ó, você deve fazer repetidas vezes. Esses dois aqui, esses 2 processos você tem que fazer inúmeras vezes, multiplicado por 100. Porque só depois de multiplicando isso, aprendizado por prática, aprendizado prática, aprendizado prática, é que você vai ter ideia realmente do que realmente você precisa e de como você pode alavancar na sua carreira. Depois disso, que você aprender esse processo, você vai dominar. Então, é um processo simples. Você aprende, pratica, aprende, pratica. Isso aqui é um ciclo. Aprender e praticar é o ciclo infinito. Então, você aprende, aprende, pratica. Não tem segredo. Tudo, se você fizer tudo que você aprender, você fazer esse processo de aprender, aprender, praticar, não tem como a gente fugir do domínio. Porque se eu aprendo Python hoje, pratico Python hoje, aprendo Python amanhã, pratico amanhã,
dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, eu vou estar dominando a linguagem Python. Por mais que falar que dominar é um termo bem ruim dentro de tecnologia, porque tecnologia muda muito, mas você vai ter um conhecimento bem sólido para chegar em qualquer lugar, qualquer desafio que te propor, você vai ter a consciência do que você precisa fazer e de qual etapa. E se você não sabe como fazer, porque você precisa, você sabe onde procurar. Então é basicamente isso, o ciclo. Então aprende, pratica, aprende, pratica. Se a gente verificar aqui, ó, aqui vamos pegar os tempos mínimos, 2 meses, 1 mês e meio, são 3 meses e meio. Então aqui já são 5 meses, 7 meses, 7 meses, 9 meses. Então, em 9 meses, se a gente seguir aqui, ó, para 2021, se a gente seguir em cada mês, aprender, focar a cada 2 meses, a cada 3 meses, aprender uma coisa dessa, até o final do ano 2019, até o 2019 não, até o final do ano desse ano, 2021, e do ano 2022, é certeza que você vai ter um conhecimento muito sólido do que a maioria das pessoas que está começando. E esse é o nosso passo a passo, o nosso roadmap para você realmente aprender data science, aprender machine learning, aprender todos os conceitos, aprender a base de tudo para se tornar realmente um profissional de dados. Se você quer continuar aprendendo essas coisas, não se esqueça de estar no canal, curtir, compartilhar, chamar pessoas para acompanhar esse conteúdo, mandar esse conteúdo, e eu vou estar disponibilizando essa roadmap no formato de PDF. Então, aqui no link vai estar, aqui embaixo vai estar um link, e esse link vai ter o PDF para você acessar. Então vai ter o PDF assim mesmo, do jeito que ele está, para que você possa ter ideia. E outra coisa, para finalizar, de verdade, outra coisa que você precisa fazer aqui, ó, depois de fazer tudo isso, aqui ó, aproveitar o processo. Que é o quê? Aprendizado. Não fica muito se cobrando, não adianta ficar se cobrando, estudar, tentar estudar horas consecutivas, não ter pausa. Então isso é muito importante. Aproveitar o processo e acompanhar a evolução. Porque no dia a dia, muitas vezes a gente vai passar por momentos que a gente não vai ter tão corrido que a gente não vai aproveitar o processo de aprendizado, a gente vai aprender, mas não vai ter aquela sede de aprender, e a gente não vai acompanhar a evolução, mas acompanhar a evolução é extremamente importante para que a gente possa ir a fundo na nossa evolução. Então, quando você acompanha, você tem de maneira bem clara aonde você está, aonde você quer chegar e como você vai fazer para chegar. Então é exatamente assim que funciona. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo.